já começa a semana ouvindo Desenrola. Então, que tal terminar lendo conteúdos que inspiram você a levar uma vida mais solar? Ao se cadastrar na newsletter do The Summer Hunter, toda sexta-feira você recebe na sua caixa de e-mail um texto aprofundado sobre diversos assuntos, como comportamento, viagens, relacionamento e muito mais. O link para assinar está aqui na descrição do episódio. Você já parou pra pensar por que você bebe? Pra dar uma descontraída, dar uma relaxada. Perder a timidez. Você se divertir um pouco, né? Um desejo de uma liberdade que talvez sóbrio não me permita ter? Não. Nunca parei pra pensar. E você, Danda, já parou pra pensar nos motivos pelos quais você bebe? Olha, Clara, sabe que desde o episódio da primeira temporada do Desenrola que a gente falou sobre o assunto, eu tenho refletido mais sobre a minha relação com álcool? Eu não sei se meu consumo reduziu. E pra ser bem sincera, eu ainda acho que eu aproveito mais o rolê quando eu tô com um drink ou uma cervejinha na mão, sabe? Mas acho que beber deixou de ser um ato que acontece no piloto automático e se tornou uma coisa mais intencional, assim. Tem dias que eu decido que não quero beber e ponto. E você? Sim, eu passei por esse processo há uns 2 anos na análise. Eu evitava falar da minha relação com o álcool porque eu sabia que ela era problemática. Mas ainda assim eu não queria abrir mão. Até que um dia eu elaborei e entendi que exagerar no álcool era a única coisa que fazia a minha cabeça parar de se preocupar com tudo o tempo todo. Me dava uma paz, mas tinha também muitas consequências negativas. Quando eu enfim reconheci isso, eu reduzi muito meu consumo. Antes eu bebia umas 5 vezes na semana, muito rápido e sem saber a hora de parar. Agora eu reduzi para 2 vezes ou até menos, sempre intercalando com água. Uma coisa que eu tô querendo fazer é passar um tempo sem beber. No período da pandemia, eu fiquei uns meses sem consumir quase nada de álcool, mas não foi uma decisão, sabe? É só que em casa ninguém bebe e aí eu não me animava. Eu tenho visto mais pessoas repensando o consumo de álcool e decidindo ficar um tempo sem beber mesmo. Os benefícios são vários. Menos inchaço, melhora no sono, conexões mais genuínas, mas também tem as partes difíceis. E uma delas é ficar ouvindo frases como só uma pode, bebe só hoje, tá tomando algum remédio? Nossa, eu acho que todo mundo já ouviu ou até disse algumas dessas frases, né? É sobre a nossa relação com o álcool e as mudanças que vem acontecendo nos últimos anos que a gente vai falar aqui no Desenrola, o podcast do The Summer Hunter. Eu sou a Dandara Fonseca. E eu sou a Clara Novaes. Toda semana a gente vai pra rua e desenrola um assunto relevante na companhia de pessoas que podem ajudar você a levar uma vida mais solar. Sempre com rigor jornalístico e microfone aberto para quem quiser palpitar. Hoje a gente está na frente de uma conhecida casa de chás aqui no bairro da Vila Madalena, zona oeste de São Paulo. Um lugar onde amigos costumam se encontrar para conversar e socializar. Na maioria das vezes, sem álcool envolvido. Então bora pegar uma mesa ali para começar esse papo, porque a gente tem muita coisa para falar hoje. Abrir um vinho para relaxar depois de um dia puxado, tomar uns drinks com os colegas de trabalho para socializar, beber umas cervejas na praia com os amigos. É impressionante como o álcool se encaixa em inúmeros momentos da nossa rotina, né? Até no cinema ele vem se fazendo presente. As motivações para beber variam, mas no geral, a maioria das pessoas associa o álcool ao relaxamento e à socialização. E não é por acaso. O álcool estimula a liberação de neurotransmissores como ácido gama-aminobutírico, também conhecido como GABA, que tem um efeito calmante. Ele também diminui a atividade cerebral, reduzindo nossas inibições e aquele freio social. Fora a forma como ele é tratado na nossa sociedade. Beber é sinônimo de ter aproveitado a noite. As pessoas fazem até piada com os blackouts e com a ressaca que o consumo excessivo de álcool pode provocar. Na TV e na internet, são comuns os anúncios dos mais diversos tipos de bebidas alcoólicas. Quer celebrar? Bora fazer um brinde. E num date? Melhor um barzinho. E por aí vai. Segundo o estudo Álcool e a Saúde dos Brasileiros, Panorama 2023, do Centro de Informações sobre Saúde do Álcool, 45% dos adultos brasileiros consomem bebidas alcoólicas. Desses, 27% têm um consumo moderado e 17% abusivo. Só que olha o detalhe, 75% dos que abusam acreditam que estão na média. E aí fica a pergunta, como é que a gente define que tipo de consumidor cada um é? De acordo com a Organização Mundial da Saúde, um consumidor moderado de álcool é aquele que consome até 1 dose de álcool por dia, no caso das mulheres, e até 2 doses para os homens, com 2 dias de pausa por semana. E o que seria uma dose? De 10 a 14 gramas de etanol puro. Isso corresponde a 350 ml de cerveja, 150 ml
ml de vinho e 45 ml de destilado, como vodka, cachaça e tequila. Quer visualizar melhor? Uma dose de cerveja equivale a uma latinha. De vinho podemos considerar quase meia taça. E de destilados é um shot. Essas quantidades são consideradas moderadas para um corpo completamente saudável, ou seja, sem comorbidades, como diabetes ou hipertensão. Existem organizações e pesquisadores que defendem que, para trazer menos riscos, essa dose deve ser semanal e não diária. É o caso da psiquiatra e ex-presidente da Associação Brasileira de Estudos do Álcool e Outras Drogas, Ana Cecília Marques, que conversou com a gente. Ela explicou por que, para as mulheres, o recomendado é beber metade do que é indicado para os homens. Ela tem mais gordura do que água, então ela dilui menos o álcool. O álcool fica mais concentrado no organismo dela. O homem tem mais água do que gordura, então ele dilui mais a bebida alcoólica. Os hormônios femininos, esteroide, principalmente os hormônios que são os liberadores dos hormônios femininos, liberam da hipófise do ovário, eles não gostam do álcool, sabe? Eles reagem com o álcool e dão substâncias tóxicas. Então, existe uma toxicidade do cérebro dos hormônios femininos com o etanol. A mulher tem menos enzimas para metabolizar o etanol, então ela tem um conjunto enzimático menor, então também o fígado dela sofre mais quando ela bebe. Ela vai ter complicação com 30, com 25, e o homem com 40, 45, 50, por todas essas questões. Então, é esperado que nesse uso social, recreacional, eventual, ela use uma latinha e só, para minimizar o dano, que não existe uso seguro. Pesada essa frase de que não existe uso seguro, né? Mas infelizmente é a realidade. E muita gente acaba ignorando os perigos do álcool, justamente pela maneira como ele é tratado na nossa sociedade, como uma forma de celebração ou de recompensa. Segundo o Ministério da Saúde, no Brasil, o consumo abusivo de bebidas alcoólicas subiu de 18,4% em 2021 para 20,9% em 2023. E a OMS divulgou que, atualmente, o jovem de 15 a 19 anos representa 22% da população mundial que consome álcool de forma exagerada. Nossa, assustador. A Ana Cecília destacou que, em média, 7% das pessoas que abusam do álcool acabam ficando dependentes. Mas a real é que qualquer pessoa que bebe pode sofrer as suas consequências. De acordo com a OMS, cerca de 200 a 300 doenças e condições de saúde podem estar associadas ao consumo dessa substância. A psiquiatra cita algumas delas. Ele não precisa nem ficar dependente para ele ter essas complicações. Ele pode ter gastrite, esofagite, colite, síndrome de má absorção, hepatite, tudo que você puder imaginar. Ele pode ter perdas de memória e ainda não está dependente. Ele ainda pode não estar ainda com a doença no cérebro. Só na fase de intoxicação que ele está aumentando o consumo, né? É uma substância que é tóxica desde a hora que ela entra na boca. Ressaca, dor de cabeça, né, enjoo, náusea, vômito, diarreia, um monte de complicações. Quando você faz uma intoxicação, você tem um monte de complicação. Realmente, basta um dia de ressaca para sentir na pele e na cabeça, no estômago e no intestino como o excesso de álcool faz mal para a saúde. Para se livrar dele, o nosso corpo, sobretudo o fígado, precisa realizar vários processos metabólicos que liberam algumas toxinas pelo caminho. A ressaca é o sinal mais evidente de que esse trabalho árduo está sendo executado. E quanto mais álcool você bebe, mais longo tende a ser o processo de depuração. Só de lembrar da sensação da ressaca já dá um arrepio. Mas enquanto alguns estudos mostram que parte dos consumidores de álcool tem exagerado na dose, outras pesquisas indicam que uma parcela vem refletindo sobre a sua relação com a bebida. Segundo o relatório Covitel 2023, o consumo regular de álcool, 3 ou mais vezes na semana, está caindo gradativamente, indo de 14,5% na pré-pandemia para 11,8% no primeiro trimestre de 2023 entre os homens e de 4,5% para 2,9% no mesmo período entre as mulheres. Já a pesquisa Copo Meio Cheio, realizada pela consultoria de pesquisa e estratégia Gomagenta, mostrou que 62% dos consumidores brasileiros de bebidas alcoólicas já pensou em reduzir o consumo. Destes, 79% conseguiu. O estudo ainda apontou que as motivações variam bastante e dependem principalmente da faixa etária. A Gabi Terra, fundadora do Gomagenta, fala mais sobre essa questão.
Existe uma grande máxima que é quando a gente pergunta quais são os principais motivos para se moderar, etc. As pessoas falam saúde, né? E eu acho que saúde, faço aí uma ressalva que todo mundo tem é muito subjetivo o conceito de estou fazendo algo pela minha saúde. Muita gente fala a saúde tem a ver com o peso, a saúde tem a ver com a performance no exercício físico, no dia seguinte. A saúde, às vezes, está relacionado a literalmente não ter nenhuma doença que seja atrelada ao consumo de bebidas alcoólicas, sabe? Então, eu acho que essa é a grande máxima, só que quando a gente foi olhar os segundos e terceiros motivos, a gente viu uma certa nuance que a gente chama de ressaca moral versus ressaca física, e que a gente via que essa parte da ressaca moral, ela era muito mais apelativa para gerações mais novas, e aí a gente tá falando de geração Z, mas a gente tá falando um pouco dos 30 a menos, e a ressaca física, né, ela era muito mais apelativa, muito mais aderente a esses motivos para quem era 30 a mais. Segundo o relatório, a figura do jovem rebelde transgressor, criada nos anos 50 e impulsionada por figuras como James Dean no filme Juventude Transviada, está perdendo cada vez mais força. No lugar, aparece o ideal do jovem mais consciente, responsável e, em alguns aspectos, até mais conservador. Eu acho que estar com uma taça na mão está muito menos glamourizado do que antigamente era. Eu acho que o que está sendo glamourizado é exatamente o que você falou. É o corpo saudável, não que um corpo que consuma uma taça de vinho não possa ser saudável, mas os códigos não se associam tanto, né? Com acordar às 5 horas da manhã, com treinar antes das 7, com estar com o cabelo, a pele boa e o suco verde, etc. Eu acho que isso é muito do que está sendo glamourizado hoje em dia por qualquer... Isso no imaginário, isso atravessa diferentes gerações, assim, isso não é uma coisa só dos mais novos. Mas eu acho que antes os mais novos tinham isso um pouco mais afastado, né? Assim, eu acho que eram outros códigos que eram do glamour aí, de uma vida um pouco mais ligada a festas e que agora não tá mais tanto, sabe? A Gabi também trouxe outra reflexão interessante. Parte da geração Z viveu anos importantes da sua transição para a vida adulta durante a pandemia. Isso fez com que muitos não experimentassem os encontros clássicos dessa fase, como festas de faculdade, baladas e barzinhos. Momentos que geralmente envolvem muito álcool. Mas aqui vale um adendo. Quando falamos de jovens reduzindo o consumo de bebidas, fatores sociais têm um peso importante. É verdade. Em bairros periféricos de vários estados do Brasil, por exemplo, as adegas vendendo copões de ginkgo energético e outras bebidas alcoólicas estão bombando. E o público-alvo? Os jovens, claro. Se a gente compara cidades grandes e pequenas, a diferença também é nítida. No interior, é bem mais difícil encontrar rolês que não giram em torno do álcool. Inclusive, a gente conversou com a Raquel Bressanini, que estuda educação física e esporte na USP e produz conteúdo sobre hipertrofia para as redes sociais. O relato dela reflete bem essa realidade. Eu comecei a beber pouco cedo, assim, com 16 anos, na adolescência, né? Morava no interior e o que tinha para fazer era ir pra pracinha beber vinho barato. Então, fiz muito isso, assim, na adolescência. Eu nunca tive uma relação problemática com a bebida, a ponto de ser algo preocupante. Assim, depende do ponto de vista, né? Mas eu conseguia me divertir sem estar bebendo. Mas acontece que a gente era aquela coisa do social, né? Beber para se divertir, ou a bebida como sendo a própria diversão em si. Em 2018, após um porre na festa de uma amiga, a Raquel decidiu reduzir o seu consumo de álcool. Hoje ela só bebe um copo de cerveja ou uma taça de vinho em ocasiões bem especiais, o que, somando, dá em média 6 vezes ao ano. A ideia é realmente degustar e não ficar bêbada. Sou uma pessoa muito diurna e eu sou muito ativa fisicamente. Então, sempre que eu via que eu ficava de ressaca ou que eu não me sentia tão bem no dia seguinte, aquilo me pegava muito. Eu realmente sou a pessoa que aprendi com a ressaca, sabe? De olhar para o que eu estava sentindo no dia seguinte e falar, cara, isso aqui, se for botar na balança, beleza, foi divertido, ok, dei muita risada, mas a forma como eu tô me sentindo no dia seguinte não vale o preço, sabe? Porque eu consigo me divertir muito também, sem estar bebendo álcool, porque eu escolho muito bem as pessoas que estão na minha vida, então não preciso do álcool para isso. Quando eu não tô bebendo, eu também me sinto mais presente nos momentos que são realmente importantes para mim, sabe, da minha vida. Principalmente para ter conversas que sejam importantes. Lembra que a gente falou que a Raquel produz conteúdo sobre hipertrofia, ou de um jeito mais informal, ficar maromba? Então, para ela, a parte física também pesa na hora de ficar longe dos drinks. O consumo de álcool, ele prejudica bastante a síntese proteica e alguns processos que precisam acontecer, né, fisiológicos, para ganho de massa muscular. Então, como esse é
algo importante na minha vida, assim, né? Treino bastante para isso. Então, vi que também mais um motivo ainda, sabe, para não valer a pena. Um consumo pontual e raramente, em pouca quantidade, acaba que não me atrapalha em nada nesse sentido. Enfim, essa foi um motivo bem forte também para eu fazer essa escolha. Como era de se esperar, a indústria do álcool vem se adaptando para atender quem quer diminuir o consumo. Segundo a IWSR, consultoria especializada nas tendências do setor de bebidas, em 2023, o mercado de baixo teor alcoólico ou sem álcool ultrapassou os 13 bilhões, com previsão de crescer quase 1/3 até 2026. E vale lembrar que até os Jogos Olímpicos de Paris 2024 tiveram como patrocinador mundial uma cerveja 0%. Os mocktails, aqueles coquetéis sem álcool, também estão ganhando espaço nos cardápios dos estabelecimentos. E são outra forma de garantir a presença de quem está reduzindo o consumo de bebida alcoólica no bar. Esses drinks ainda costumam evitar aquelas perguntas clássicas que ninguém aguenta mais ouvir, como: não tá bebendo por quê? Tá tomando algum remédio? Tá grávida? Inclusive, precisamos falar sobre isso. No relatório da Goma Magenta, a necessidade de explicar por que você não está bebendo aparece como a segunda principal barreira para diminuir o consumo de bebidas alcoólicas, atrás apenas de manter uma vida social ativa. 68% das pessoas que moderam são questionadas sobre essa decisão, e 49% se sentem desconfortáveis de ter que se justificar. Nos últimos anos, a prática de discriminar, importunar ou segregar as pessoas abstêmias, mesmo que em tom de brincadeira, ganhou até um termo em inglês: o sober shaming, algo como vergonha de estar sóbrio em português. Mas se grande parte dos consumidores já cogitou reduzir o consumo, por que é tão comum questionar e incomodar as pessoas quando elas finalmente conseguem? A Gabi Terra faz essa análise. A gente não sabe, a gente vê que isso é realmente uma coisa tão inconsciente, tão automática, né, assim, não é proposital, mas é como eu falo, assim, é uma quebra de código, sabe, é uma quebra de pacto social, assim, que você tem dentro daquele grupo, principalmente quando são as pessoas, isso acontece, o sober shaming acontece muito menos com pessoas que nunca consumiram álcool do que com pessoas que estão reduzindo, né, porque parece que você tá quebrando um pacto ali dentro daquele grupo. Sim, se você sai pra tomar todas as quintas, assim, pensa assim, duas pessoas, se você sai todas as quintas-feiras pra tomar uma cerveja com o seu amigo, você realmente resolve não beber aquela quinta-feira por qualquer motivo que você tenha, é como se você estivesse quebrando um pacto com ele. E mais do que isso, né, a gente fala que é o que isso diz sobre mim. Então, a gente observou muito isso. Então, se você costuma beber tanto quanto os seus amigos, se você resolve diminuir porque você quer diminuir, os amigos automaticamente se sentem, não é nem atacados, mas colocados nesse ponto de reflexão. Assim, será que ela tá dizendo que eu deveria consumir menos? Será que eu deveria estar pensando que eu deveria consumir menos? Então a gente começa a ser o algoz, né, assim, tentar fazer com que essa pessoa quebre o pacto dela pra eu falar, ufa, tá tudo certo. Uma das pessoas com quem conversamos aqui nas ruas da Vila Madalena comentou sobre essa dificuldade de contar para os amigos que não tá bebendo. Vamos ouvir o que elas têm a dizer sobre o assunto? Você já ficou algum tempo sem beber? Eu tinha feito promessa, aí eu não tava bebendo por uns 3 meses, aí rolou muita pressão. Sim, tanto que depois da pandemia, nossa, fiquei meses sem beber. Sim, a gente faz muito Dry January, que é em janeiro a gente não bebe álcool, sim, é uma tradição que pode ser ou não implementada, mas a gente implementa lá em casa. Sim, eu virei uma grande praticante do não consumo da bebida alcoólica depois que eu decidi cuidar um pouco mais de mim. Comecei a colocar na balança o que valia a pena ou não. As minhas noites dormidas, a minha cabeça funcionando, aquela ressaquinha moral. Eu falei, não quero mais isso. E você sentiu alguma mudança no corpo, assim, nesse tempo que você parou de beber? Ah, nossa, mais disposta a tudo, muito mais. Porque você não acorda no outro dia mortão, assim... Não, muito mais saudável também. Viver sem álcool é muito bom, ao nível de recuperação muscular, recuperação celular, você acorda muito fresco, com muita natural animosidade e você é muito mais você. Pra mim é um dinheiro gasto muito jogado fora, então assim, é um dinheiro que eu não tenho, sei lá, não traz nada pra mim a ser de coisas, sei lá, malefícios. O que que foi mais difícil, por exemplo? Acho que o mais difícil é você falar pras pessoas que você não tá afim de beber. Você fala, ah, hoje não. Ah, mas por quê? Você sempre bebeu? Ah, hoje não quero. E o seu ciclo social, a sua vida vai mudar por completo. À medida que você para de beber, você vai se interessar por outras coisas, vai fazer outras conexões. Mas você sente que a sua vida social diminuiu? Ou não, ela só mudou? Eu acho que ela se transformou. Então foi um convite para conhecer outras formas de me relacionar com as pessoas.
A relação entre momentos de socialização e álcool é realmente muito forte, né? E depois de anos de isolamento, muita gente se viu precisando de doses extras para começar uma conversa. Não é à toa que na pesquisa Copo Meio Cheio, quando perguntaram os motivos pelos quais as pessoas bebem, 53% disse, porque certos momentos ou ocasiões pedem. 51% afirma que bebe para acompanhar amigos e familiares, e em terceiro lugar, com 42%, a motivação é a sensação de merecer um drink depois de um dia difícil. O comunicador, apresentador e criador de conteúdo Spartacus Santiago contou pra gente que o principal motivo que o fez começar a beber na adolescência foi justamente a vontade de se enturmar e interagir mais socialmente. Eu comecei a beber quando eu era jovem, quando eu tava com, 16 anos mais ou menos. Eu era um nerd excluído, que não tinha muitos amigos, e aí eu senti que a bebida poderia me ajudar a ter uma vida diferente, né? Eu não gostava da vida que eu tinha. Naquela época eu queria muito ter amigos, queria muito ser diferente, e aí eu decidi que eu ia me permitir mudar. Fui pro bar com a galera da sala que não falava muito comigo, bebi, fiquei meio bêbado, e aí quando eu vi a galera tava rindo de mim, e eu tava conseguindo interagir com eles com mais facilidade. Então eu senti que realmente a bebida, ela facilita essa interação entre as pessoas, né? Tive esse momento na minha faculdade onde eu bebia muito, mas já há muito tempo eu tinha parado de beber com tanta frequência, assim, tava bebendo cada vez menos. Em julho do ano passado, o Spartacus decidiu parar de vez de beber, estimulado por uma tendência que parece estar cada vez mais em alta. Rolês onde a proposta é ficar sóbrio, ou pelo menos consumir outras substâncias que não o álcool. Eu fui cantar no Festival Ilumina, que acontece lá em Alto Paraíso, de Goiás, e era um festival sem álcool, ou seja, né, era já parte de um movimento de pessoas que estavam querendo algo diferente. E aí foi muito surpreendente pra mim ir pra esse festival e ver todo mundo sem beber. E o melhor, né, ter a experiência de ficar vários dias lá na Chapada dos Veadeiros, com vários amigos, sem beber nada e me divertindo muito. Isso me trouxe um entendimento que se eu tô, sabe, num lugar legal, com pessoas legais, eu não preciso de bebida pra poder me divertir. E aí isso fez eu repensar muita coisa, assim, sabe? Será que realmente esses lugares onde eu tava precisando beber pra me divertir são lugares pra mim? Será que realmente eu preciso disso pra poder ter amigos, pra poder, sabe, ter boas experiências? Eu decidi sair de lá com esse desafio pessoal de continuar sem beber e tô já há mais de um ano, assim. O Spartacus comentou que a principal mudança que parar de beber trouxe para a vida dele foi no comportamento. Sem o álcool, ele se sente menos manipulável e mais consciente dos lugares e das pessoas com quem quer estar. Mas ele também percebeu uma grande diferença na área financeira. Afinal, beber com frequência não é nada barato. Nossa, não é mesmo? Agora eu queria voltar para uma das respostas que ouvimos aqui nas ruas. Da Marta, uma portuguesa que vive em Paris e pratica o Dry January, ou Janeiro Seco, que é a ideia de passar o primeiro mês do ano sem beber álcool. Existem várias iniciativas ao redor do mundo que incentivam as pessoas a ficar 30 dias sem beber, como a Sober October, mais popular no Reino Unido, e a Dry July, na Austrália. Será que essa pausa faz diferença? Em uma entrevista ao jornal britânico The Telegraph, o clínico geral Ross Perry disse que, depois de 2 semanas sem beber, você provavelmente vai notar uma redução nas bolsas ao redor dos olhos, menos inchaço geral e uma pele mais radiante. E em um mês, a gordura do fígado pode reduzir, ajudando o órgão a eliminar toxinas com mais eficiência. Também é possível que role uma perda de peso considerável. Beber regularmente também afeta a qualidade do sono. Ao ficar limpo por um mês, é bem provável que você durma melhor. Na pesquisa do Gomagenta, 72% das pessoas que moderaram o consumo de álcool disseram que já sentiram diferença. Mais energia, bom humor, mente mais clara, menos irritabilidade e até mais apetite sexual são algumas das mudanças que podem acontecer. Mas a Ana Cecília Marques faz um alerta importante. Benefícios mais duradouros, como a redução de riscos de pressão alta e outras doenças que podem estar relacionadas ao álcool, demandam mais tempo e constância. Ela ainda lembra que é preciso tomar cuidado para que esse mês sem beber não sirva como desculpa para abusar do álcool no resto do ano, ou mascarar uma adição. A psiquiatra também falou sobre as mudanças sociais necessárias para que o álcool deixe de ser um problema em muitas vidas. Não existe nenhum planeta, nenhum país sem álcool. E a gente não imagina que isso seja viável, né? O álcool já fez parte da cultura sem abusos, lá atrás, né? Na humanidade, na história da humanidade. Então, o que fez a gente perder o controle? Talvez seja mais fácil entrar por aí, porque esse tema é bem complexo. Mas eu tenho que mudar uma cultura que é a cultura do beber. Vamos parar de aceitar essas propagandas que são mentirosas, entendeu? Vamos tirar elas do ar. Propaganda
propaganda fora. Vamos ensinar a criança que o primeiro órgão e o mais nobre que a gente tem é o cérebro, e essa droga vai direto para o cérebro. E que cérebro de adolescente não está pronto para receber o álcool. Ela também reforçou a importância dos estabelecimentos seguirem à risca as leis sobre álcool, como não vender para menores de 18 anos e também não vender mais doses para quem já está alcoolizado. Essa, por exemplo, é uma prática muito comum na Austrália. Nossa, quanta coisa dá pra falar sobre esse tema, hein? Acho que eu vou colocar em prática a ideia de ficar um tempo sem beber. Pra sentir as mudanças no corpo, ver como eu me sinto nos rolês. Vai ser uma experiência difícil, mas interessante. Ah, boa, Danda. E eu vou seguir aqui firme e forte na minha redução, mas ainda aproveitar uma tacinha ou uma cervejinha de vez em quando. Este foi mais um episódio do Desenrola, o podcast do The Summer Hunter. Siga a gente na sua plataforma de áudio favorita para ficar por dentro das novidades. Conheça também os outros canais do The Summer Hunter. Os links estão todos na descrição. O Desenrola é apresentado por Clara Novaes e Dandara Fonseca, que também assinam o roteiro, com edição da Adriana Sete. As capas dos episódios são de Eduardo Gaiotto e a produção executiva é de Ricardo Moreno. A edição, mixagem e trilha sonora são da Tumpats. Até o próximo episódio!